Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Eu quero desejar um bom começo de semana para vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam no canal. Sejam bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Quero dizer que eu não estou aqui querendo ser maior e nem saber mais de que ninguém. Não, nem quero mudar a fé de ninguém. Amém? Apenas é o que eu creio, tá bom? Então, meus irmãos, dando continuidade aos estudos, o estudo passado desde a semana passada, e essa semana eu vou prosseguir, vou dar continuidade, e esse estudo tem como tema, a continuação tem como tema, a justiça do eterno, ou a justiça de Yahweh, né, na cruz e no juízo. E o texto principal se encontra aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Mas agora, Paulo escrevendo aos romanos no ano 58 depois da cruz, no primeiro século. Mas agora, sem lei, se manifestou, olha, não vai se manifestar mais, já se manifestou. Se manifestou a justiça do eterno, a justiça de Yahweh, ó, a justiça do Criador, do soberano, ó, a justiça do eterno testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, existem várias traduções diferentes nesse texto aqui que foi lido. E se a gente for observar na Nova Almeida atualizada, está assim, ó. Mas agora sem lei, a justiça de Deus, chegou para nós como Deus, né? A justiça de Yahweh, do Eterno, se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Já na nova tradução, na linguagem de hoje, entendeu? Está assim, ó. Mas agora, Deus, ou seja, o Eterno, Yahweh, já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Veja como está essa tradução, como essa tradução é mais clara ainda nessa tradução aqui, da nova tradução linguagem de hoje. Então, meus irmãos, dando continuidade aos estudos passados, tanto a lei como os profetas, olha, tanto a lei como os profetas já anunciava, apontava a justiça do eterno, que viria, que seria manifesta. Então, já estava escrito no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, entendeu? Preparando um caminho e dando testemunho da manifestação final, do está consumado, da justiça que foi manifestada na cruz e a justiça que foi manifestada pela segunda vez, entendeu? No juízo final que aconteceu no ano 70 DC. Então, a justiça divina, a justiça de Yahweh, entendeu? Foi através de Yahshua, o Filho, através do Filho de Cristo. Então, observe que a lei e os profetas, meus irmãos, a lei e os profetas, segundo o apóstolo Paulo aqui, ela foi testemunha porque já anunciava a justiça. Então, a lei e os profetas serviram como precursor, serviram como precursores. A lei e os profetas serviram como precursores e confirmava a revelação dessa justiça, que seria para eles oferecida por meio da fé em Yahshua.
Então, meus irmãos, isso é muito claro. Nós já nascemos dentro dessa justiça que foi feita há 20 séculos atrás. Quando eu digo que a lei e os profetas, entendeu? Serviram como precursores, entendeu? Significava que a lei e os profetas precedia, anunciava, prenunciava, preparava, indicava, apontava a vinda, o acontecimento, algo novo que iria acontecer, mas que já estava escrito. A lei e os profetas já anunciavam. Então a justiça do Eterno tinha um fundamento sólido. E esse fundamento sólido apontava para Cristo. Veja, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Olha o que Paulo escrevendo agora para os irmãos de Coríntios. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, Paulo falando isso depois da cruz, depois da justiça ter sido manifesta na cruz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Yahshua, é Cristo Jesus. Então veja, meus irmãos, como isso é tremendo da gente saber. Então, a justiça do Eterno tinha um fundamento, e esse fundamento era Cristo. Tudo se cumpriu nele. Todas as profecias, tanto na lei e nos profetas, anunciavam Cristo. Em Isaías 28, versículo 26, olha o que está escrito em Isaías 28, versículo 26. Isaías 28, versículo 16, diz assim, versículo 16. Porque assim diz o Senhor Deus, assim diz Yahweh, o Eterno, ó. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Então, meus irmãos, observe como isso é tremendo. A lei e os profetas já anunciavam Cristo. Tudo se cumpriria nele. Se a gente, e Paulo ao escrever aos Romanos, no capítulo de número 9, nessa mesma carta que a gente está aqui estudando, só que agora no capítulo 9, no versículo de número 11, olha, não, no versículo de número 11, não, no versículo 33, olha o que Paulo diz. Romanos 9, 33, olha o que Paulo falava ali para aqueles irmãos ali daquela comunidade de Roma. Versículo 33, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Quem era essa pedra de tropeço? Quem era essa rocha de escândalo? Cristo e Yahshua, onde a lei e os profetas já anunciavam, e isso estava escrito. Essa mensagem que Paulo falou aqui estava em Isaías 28, 16. Lá em Romanos capítulo 10 também, no versículo 11, olha o que Paulo diz, ó. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então isso aqui estava escrito também lá em Isaías 28, 16. E Paulo estava fazendo eles lembrarem que as Escrituras, a lei e os profetas já anunciavam a vinda do Messias, o descendente prometido que estava escrito. Como isso é claro, meus irmãos, e Paulo, ele tenta mostrar isso para aqueles irmãos daquela comunidade. Então a lei e os profetas apontavam para Cristo. Ou seja, todo o Antigo Testamento tinha um caráter profético, ou seja, tinha um caráter profético que anunciava a vinda do descendente, do Messias. Então a lei e os profetas foi o caminho, né? O caminho para a manifestação plena da justiça do Eterno em Yahshua, que cumpriu todas as suas exigências. Então, veja que no Antigo Testamento, a justiça do Eterno já era um conceito central. Sim,
A justiça do eterno já era um conceito central, ou seja, porque os profetas já denunciavam a injustiça social e o pecado. Os profetas clamavam, chamavam eles à prática da justiça. A lei, a Torá, mostrava padrões morais e exigia, a lei exigia, porém, o povo não era capaz de cumprir a lei. O povo não era capaz de cumprir. Por isso eles careciam da glória do Eterno. Eles careciam da graça, do amor ágape do Pai. Os profetas já proclamavam a vontade do Eterno e o juízo contra a iniquidade, mas também anunciava a promessa de salvação e o cumprimento da justiça divina, a justificação de todos aqueles que viveram antes da cruz, judeus e gentios. Paulo estava tentando mostrar para eles que a justiça do Eterno foi revelada de forma plena em Yahshua, em Cristo Jesus. Então, eles foram justificados através da fé de Yahshua, foram declarados justos pela graça e mediante a redenção em Yahshua no Filho. Então, meus irmãos, nós já nascemos em outro contexto, onde tudo pronto, tudo consumado, tudo feito. A lei e os profetas foi como um pedagogo que conduziu os judeus e gentios a Yahshua, a Yahweh. Yahshua foi a manifestação final e perfeita da justiça divina. Entendeu? Então a lei foi incapaz de fazer o homem, de justificar o homem. A lei foi incapaz. A lei, ela mostrava a incapacidade do homem de alcançar a justiça perfeita. A lei apontava para uma necessidade de um Salvador, enquanto que os profetas anunciavam a vinda do Messias. E Yahshua foi o cumprimento da lei e dos profetas. Ele foi o sacrifício que satisfez, ou seja, a justiça divina e tornou-a perfeita. Trazendo a salvação, a justificação acessível a todos que crescem. Era preciso crer. E Paulo, ele se dedicou muito a isso. Ele queria que eles crescem naquilo que foi feito, no que a lei e os profetas já anunciavam. Então, observe que a lei, ela continha preceitos que visavam a justiça social, para proteger os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, e advertia contra a opressão dos pobres e a corrupção. A lei falava sobre isso. Os profetas denunciavam a injustiça, eles reforçavam e aplicavam os ensinamentos da lei, denunciando a injustiça, a idolatria e a opressão do povo de Israel. Então, os profetas anunciavam o juízo do Eterno como consequência da desobediência e da falta de justiça. Entendeu? Então, observe que existia uma advertência sobre o juízo iminente que viria ainda no Antigo Pacto. Os profetas também anunciavam a esperança de restauração de um reinado justo que foi inaugurado pelo Messias. E nós já nascemos dentro desse reino, estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Estamos no descanso, na plenitude do reino, na plenitude da graça. Então os profetas apontavam para um futuro em que a justiça do Eterno seria plenamente manifestada. E isso aconteceu. Nós já viemos em outro contexto, tudo consumado, tudo pronto. Então, meus irmãos, é essa mensagem que eu quero deixar hoje aqui. Hoje é a justiça do Eterno, né? Na cruz e no juízo, parte 3. Na próxima quarta-feira estarei trazendo a parte 4. Amém? Saudações de paz.